a partir do versículo 14. Vamos ocupar nossas fontes mais uma vez, buscar a orientação do nosso Deus. Pai amado, nesse momento, ó Pai, estamos novamente com a Tua palavra aberta. E esse, ó Deus, é o momento central da semana. E nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, o Teu Espírito Santo, Ele prepara os nossos corações para ouvir a Tua mensagem. Ele fala, Deus, através da minha boca. E que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Carta à igreja em Laodiceia. O versículo 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Irmãos, prestem bem atenção aqui, porque essa introdução ela é muito importante. Porque Deus ele se apresenta para cada uma das igrejas, das 7 igrejas. Viu, irmão Cleves? Deus se apresenta a cada uma das 7 igrejas de maneira diferente. Por que Ele não se apresenta da mesma maneira para as 7 igrejas? Por que para cada uma das igrejas Ele usa uma apresentação, Ele se intitula de forma diferente? Por exemplo, Ele vai escrever para a igreja de Éfeso, Ele vai dizer o seguinte: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Qual era a situação de Éfeso? Era uma igreja que tinha vivido o período dos apóstolos. Os últimos apóstolos estavam já definhando. João morreu ali próximo do ano 100. E era uma igreja que estava perdendo aquele primeiro amor. Estava perdendo aquela primeira empolgação espiritual. Coisa que talvez nós já tenhamos sentido algum dia em nossas vidas. E hoje não continua da mesma forma. E aí Deus disse assim: eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, no meio dos cabeçais. Deus está dizendo assim: eu ainda estou no meio da igreja, eu ainda estou andando no meio de vocês, eu ainda sou o mesmo Deus da época dos apóstolos. Quando Ele vai se apresentar, por exemplo, para a igreja de Esmirna, Ele diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A igreja de Esmirna ela foi marcada por profunda perseguição. Talvez as piores perseguições aconteceram no período de Esmirna. E os crentes em Cristo estavam morrendo por causa da sua fé. E aí quando Deus vai se apresentar para essa igreja, ele diz: eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou a viver. Qual é a mensagem que Deus está dando para a igreja de Esmirna? Ele está dizendo o seguinte: não se preocupem, porque eu venci a morte, e aqueles que morrem por conta da palavra, eles irão ressuscitar para a vida eterna. Quando Deus escreve para Laodiceia, por exemplo, Ele vai dizer assim: eu tenho as chaves, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Mano, Claudio, por que Deus se apresenta assim para a igreja de Filadélfia? Porque essa igreja, que é a única igreja que não tem nenhuma repreensão, só tem elogios, é uma igreja fraca aos olhos do mundo, desprovida de influência e de recursos,
mas poderosa aos olhos de Deus. É a igreja dos reformadores. É a igreja de Wycliffe, de John Hus, de Jerônimo, de Martinho Lutero e tantos outros. E Deus vai dizer: eles estão agora perante um sistema enorme. Os desafios são gigantescos. Uma formiga contra um elefante. E Deus diz assim: ei, não se preocupem, eu abro portas que ninguém fecha, e eu fecho portas que ninguém abre. Agora eu queria que os irmãos prestassem atenção à forma em que Deus se apresenta para a igreja de Laodiceia. Ele diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por que Deus se apresenta dessa forma, irmãos? Para a igreja de Laodiceia. Eu não sei quantos aqui já participaram de um júri, no momento em que vai haver um julgamento e são convidadas algumas pessoas para comparecerem, e ali vai ser escolhido o júri. Dia 16, a minha esposa foi selecionada, mas foi escolhida para estar lá, mas não foi selecionada para ficar. Mas eu fiquei no júri de honras. E quando vai se chamar uma testemunha, o juiz olha nos olhos da testemunha e diz assim: você tem convicção de que vai ter que dizer a verdade, unicamente a verdade, e que aquilo que você falar aqui pode ser usado contra você caso você falte com a verdade. E faltar com a verdade é algo seríssimo. Naquele momento, a testemunha, ela treme nas bases. Ela tem que ser uma testemunha verdadeira. Quando Cristo se apresenta para a Laodiceia, ele diz assim: estas coisas diz o Amém, a verdade absoluta, a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Acredite no meu testemunho, acredite no que eu estou dizendo. E nós vamos entender mais na frente por que Deus se identifica dessa forma para a Laodiceia. O versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, versículo 16: porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mensagem para a Laodiceia é uma mensagem que incomoda. Porque é quando alguém chega para você e diz assim: ei, para de rebolar, para de fantasia, eu te conheço. Eu te conheço. Eu lembro que alguns anos atrás, bem no surgimento da igreja, a igreja durante um período funcionava primeiro lá em casa, numa areazinha, depois foram alugados alguns salões. E tinha um salão que era ali na esquina da Irmã Nedinha. E apareceu um moço lá em casa, adventista, um senhor já de idade, acho que pode lembrar dele. E ele era carpinteiro. E ele fazia a carpintaria dele, porque ele não estava em casa. E ele ajudou demais, ele cantava, ele falava de forma empolgada, e ele trouxe um entusiasmo muito grande da igreja. E teve um dia que chegou um outro irmão. Eu não sei se irmão Juvenal é o nome. E o irmão Juvenal conhecia esse irmão. E esse irmão sabia que o irmão Juvenal conhecia ele. Conhecia o passado dele, conhecia a vida dele. E aí, irmãos, teve um certo dia que anoiteceu, não tem acreditado assim, anoiteceu e não amanheceu. O irmão se sentiu tão impressionado pela presença do Juvenal, que conhecia a vida dele, que ele foi embora, ele amanheceu o dia, e a gente caçou, cadê o irmão? Foi embora. Não precisava ele ter ido embora. Seja o que fosse que ele tinha feito no passado, ele estava ali ajudando, estava abraçado, mas ele já oscilou, ele não quis ficar, viu, Cristo? Ele foi embora. Conheço as tuas obras.
mensagem é uma mensagem forte, que incomoda, que nos inquieta, porque é um Deus que diz assim: eu não vejo como vê o homem. Vocês lembram do pai de Davi, Jessé? Samuel chega e ele vai mostrando os mais bonitão. Ele sem dúvida, esse aqui, é esse aqui. E Samuel até se enganou. Samuel, um grande homem de Deus, se enganou. Samuel chegou a olhar para alguns lá, assim parecido com o irmão Negão, bem bonitão, e disse: rapaz, vai ser esse aí o rei. Aí Deus uma hora cochichou no ouvido de Samuel e disse: Samuel, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, e Deus vê o interior. Deus não vê como vê o homem. Conheça as tuas obras, que nem é quente e nem é frio. Quem dera fosse quente e quem dera fosse frio. Há muito tempo eu li essa passagem e eu pensava assim: quente, aquele quente fervoroso, aquele quente que está no relacionamento íntimo, constante com Deus. Frio, aquele que está lá distante, que está bem frio, está para apagar o fogo espiritual. E morno, aquele que está com o pé dentro e o pé fora. E sentir. Mas, após ter contado com a teologia de Jacques Siqueira, ele tem um livro, Uma Odisseia, da Casa Publicadora Brasileira, um livro inteiro falando da Odisseia. Ele me deu assim um outro ângulo de visão. Imagine Nínive, Jonas pregando para os ninivitas. Não deu trabalho para os ninivitas se converterem. Não deu trabalho. Jonas até queria que desse trabalho, que eles nem se convertessem. Mas não deu trabalho algum. Por que não deu trabalho para os ninivitas se converterem? Porque eles sabiam que estavam no fundo do poço. Eles sabiam da situação deplorável que eles se encontravam e não tiveram trabalho. Quando nós reconhecemos a nossa situação de pecador, é por isso que Deus diz assim: quem dera que fosse frio ou quente. Olha a situação dos fariseus e saduceus do tempo de Cristo e do judaísmo do mundo. O maior dos profetas, um Deus que se fez homem, desceu a esse mundo e pregou direto aos ouvidos dos fariseus e saduceus. E eles não aceitavam. Olha o grande perigo que é a situação de mornidão. Quem está no fundo do poço aceita, porque reconhece a sua situação. Quem está quente espiritualmente já está bom, porque está vivendo um relacionamento íntimo com Deus. Lembrando, estar quente espiritualmente não tem a ver exatamente com a nossa função exterior na igreja. Tem mais a ver com a nossa questão íntima com Deus do que a nossa questão exterior. Está mais relacionado ao teu relacionamento com Deus do que a carne, do que aparecer. Está mais relacionado a isso do que a essa outra situação. E os fariseus e saduceus não aceitaram a pregação de Cristo, porque estavam no estado de morno. E o versículo 16 ele vai dizer o seguinte, versículo 17: por isso estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e... Agora nós vamos voltar lá para o poço. Nós agora vamos compreender por que quando Cristo se apresenta para a Odisseia, ele diz assim: ei, presta atenção, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Porque a leitura que nós fazemos de nós mesmos é uma, e a leitura que Deus faz é outra. Alguém está mentindo. Alguém está mentindo. Porque eu olho para a minha situação e eu digo: eu sou rico, abastado, e eu não preciso de coisa nenhuma. Eu estou bem,
olha para a mesma situação, ele diz: não, é errado, tu está enganado, está redondamente enganado. Tu és miserável, sim, pobre, cego e... Alguém está mentindo. Alguém está mentindo. Sabe que o problema de Laodiceia é uma situação talvez até inconsciente, porque a passagem diz assim: tu não sabes, parece que tu precisa saber, tu não sabes que tu és infeliz, sim, pobre, cego e nu. É uma situação de desgraça espiritual de forma inconsciente. Não é só uma questão de pobreza, ser pobre é uma coisa, ser miserável é outra, é uma questão de miserabilidade. A pior das situações é a situação de Laodiceia. E é por isso que Cristo faz questão de dizer: ei, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, acredita no meu testemunho. Tu não és o que tu pensa que é, tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E o versículo 18 vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim que quem vejas. Deus oferece 3 remédios para a Laodiceia. Ele oferece ou vestiduras brancas, e ele oferece colírio. Olha só qual é o problema de Laodiceia. Tu és pobre, Deus dará e eu tenho ouro para resolver isso aí. Tu és miserável, moribundo, anda com roupas rasgadas, e Deus diz: eu tenho um vestido tão branco para resolver isso aí. Mas tu és cego, e Deus diz: não se preocupe, eu tenho um colírio para resolver isso aí. Eu tenho os 3 remédios que Laodiceia. O que é o ouro? O que é o ouro que Deus oferece para Laodiceia? Segundo 1 capítulo 7, versículo 7 diz: fala de fé autêntica, provada e verdadeira. Uma fé que passa por dificuldades. Ninguém vai ter fé na vida se ele nunca passou por dificuldades, por sufoco, por pressão. O que purifica a fé de um homem e de uma mulher é situações de adversidades. Para dizer assim, tem um hino que diz assim: ninguém nasceu para sofrer, mas a dor me faz crescer. Ninguém nasceu para sofrer, mas a dor me faz crescer. A fé, ela só é purificada por situações de adversidades. Toda vez, que nós passamos por uma situação de adversidade, nós chegamos do outro lado mais fortes, porque a fé precisa ser purificada por situações de adversidades, sejam elas quais forem. Portanto, se você está passando por uma situação de adversidade e você não entende nada do que está acontecendo, confie em Deus. Você vai chegar do outro lado mais forte, a sua fé vai chegar mais purificada. Ele oferece o segundo remédio: vestiduras brancas, justiça de Cristo. Deus diz assim: eu sou o Senhor, tudo sou eu, é a minha justiça. Confia em mim, menos você e tudo Deus. Eu ofereço esse segundo, terceiro remédio: colírio, visão espiritual. Visão espiritual. Quando os espias voltaram de Canaã, 2 espias, Josué e Caleb, se colocaram ao lado de Deus e da fé. 10 se colocaram contra a vontade de Deus. O povo todinho acompanhou os 10 e iam apedrejar. Não apedrejar porque Deus não deixou, ia apedrejar Josué e Caleb. Moisés ia ficar.
fizeram porque Deus deixou. Mas Moisés isso aí daqui é o morro. Isso é visão espiritual. Quer mais exemplo de visão espiritual? Jeremias. Jeremias foi o profeta que mais sofreu na minha visão. Jeremias foi o profeta que mais sofreu. O povo dizia: não, nós estamos protegidos, o templo está em nosso meio, o templo se simboliza a proteção de Deus. Babilônia não vai vir, não. E Jeremias disse: ei, vai vir sim, não vai vir. Aí por último, açoitaram Jeremias, bateram Jeremias, a família ficou contra Jeremias, a igreja ficou contra Jeremias. Jeremias foi jogado numa cisterna para morrer lá, podre. Porque aconteceu com Jeremias. O povo estava com fé no templo, mas não estavam com fé no Deus do templo. É possível que hoje nós estejamos mais apegados à instituição, ao prédio, do que o Deus que é o dono da instituição e o dono do prédio. Exemplo de grandes homens de Deus que mesmo em meio à adversidade, Elias disse o seguinte: Senhor, eu fiquei sozinho e ainda querem me matar. Mas ele não sabia que tinha um povo ainda, tinha 7.000 joelhos, estavam lá, estavam enxergando as coisas, tinha que enxergar as coisas. Deus disse: não, Elias, eu tenho alguns aí que estão enxergando, fique tranquilo, eu tenho 7.000 joelhos. Mas Lutero sozinho contra o sistema inteiro foi chamado para julgamento na cidade de Luz e fizeram de tudo para que ele não fosse, mas disse que não fosse, vai sair de lá na fogueira. Ele disse: primeiro que lá tem demônio, do tanto que tem telha nas casas, eu vou entrar lá dentro. Ellen White, Conferência Geral de Congresso de 1888. Butler era o presidente da Associação Geral. Por isso, e outros mais. Apareceram dois pastores desconhecidos, Wagner e John, com a mensagem da edificação pela fé. Todo mundo ficou contra os dois. Ellen White podia ter ido para a maioria, mas era uma mulher que tinha visão espiritual. Não estava ali por conveniência nem por conivência. Eu vou ficar aqui para ter primeiro. Deixa o presidente para lá, deixa todo mundo para ficar aqui para ter coisa. É muito provavelmente que mais foi mandado para a Austrália por causa disso. Muito provavelmente. Logo depois disso, pouco tempo, ela foi mandada para a Austrália. Visão espiritual. E falar de Paulo, tantos outros mais. O apóstolo Paulo, ele foi espancado, foi açoitado e preso, e depois, quando descobriram que tinham cometido um equívoco, quiseram soltar Paulo na cintinha. Paulo disse: não, eu quero pedir desculpas públicas. Se fosse no dia de hoje, Paulo ia ser chamado de orgulhoso. Mas não era orgulhoso, não era orgulho. Era retidão. Retidão do que é correto. Paulo teve uma situação em que ele olhou na cara do sacerdote e disse: tu quer me julgar pela lei, contra a lei tu me manda me bater, dá uma repreensão. Homem de Deus. Versículo 19: eu repreendo e disciplino. Há quantos anos? Sê, pois, zeloso e arrepende. Tem algo positivo para Laodiceia. Não tem um elogio sequer para Laodiceia, mas tem algo positivo. Deus ama Laodiceia. Deus ama esse povo. Eu estou repreendendo e eu disciplino porque eu amo. Tem gente que diz que não pode pregar sermão duro na igreja. Não pode se pregar sermão duro na igreja, porque isso, aquilo, outro. Mas eu disse assim: eu faço repreender e disciplinar porque eu amo. Amo. Deus, ele diz abertamente, me parece que ele não fala isso para nenhuma das outras 7 igrejas.
embora, eu também as amo. Mas ele diz abertamente: eu amo. E disciplina aqueles que eu amo. Eu amo lá no céu. E aí veio o versículo. E aí veio o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Procurei com uma porta, preguei esse sermão sábado passado na Trisdela, que lá tinha uma janela assim próxima. E eu bati na janela. Eis que estou à porta aí. Me diga uma coisa. Quem bate numa porta, ele está pelo lado de dentro ou está pelo lado de fora? Quando você chega numa porta e bate, tu está pelo lado de dentro ou tu está pelo lado de fora? Pelo lado de fora. O que Deus está dizendo? Ei, eu estou do lado de fora. Não, mas eu estou fazendo aquilo outro, eu estou fazendo não sei o quê, eu estou fazendo isso, aquilo outro. Eu disse: ei, eu estou do lado de fora. Não, mas nós estamos fazendo aqui. Eu estou do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar. Deixa eu ser o centro de tudo. Deixa que vocês, que nós fazemos do Espírito Santo o nosso instrumento. Está na hora de nós sermos instrumento do Espírito Santo. Está na hora de Deus ser o centro. Não adianta religiosidade. Não adianta religiosidade sem aproximação constante de espiritualidade de Deus. Não adianta religiosidade sem espiritualidade. E esse é o nosso, irmão. Esse problema não é de vocês, não é meu também. É nosso. Sabe por que as nossas pregações não têm mais força de convencer ninguém? Sabe por que os nossos trabalhos não convencem mais? Porque tem muita religiosidade, mas espiritualidade tem pouco. Nós precisamos estar mais preocupados em trabalhar para Deus do que trabalhar para a igreja. Nós estamos muito preocupados em trabalhar para a igreja e pouco preocupados em trabalhar para Deus. E antes me disse isso aí ontem, eu aprendi isso aí com ele ontem. Quem por lá eu aprendo alguma coisinha com ele. Nós estamos mais preocupados em trabalhar para a instituição do que em trabalhar para Deus. E existe diferença entre trabalhar para a instituição e trabalhar para Deus? Existe diferença. Eu posso trabalhar para Deus e não trabalhar para a instituição. Mas todas as vezes que eu estiver trabalhando para Deus, a instituição, a igreja também será favorecida. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. No Oriente Médio, é o maior símbolo de amizade entre duas pessoas, e ainda hoje. Você quer estreitar seus laços de amigo com as pessoas? Chame elas para comer com você. Não tem nada no mundo que aproxime mais as pessoas do que comer juntos. Almoçar junto, jantar junto. Isso é coisa que aproxima demais. Quando Deus diz assim, e no Oriente Médio principalmente, quando alguém te ama muito e gosta muito de você, no Oriente Médio, ele vai chamar você para cear com a família dele. Comer junto. O que Deus vai dizer é o seguinte: eu quero um relacionamento íntimo. Eu quero uma aproximação individual. Eu quero uma experiência pessoal contigo. Versículo 21 diz: ao vencedor, darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu